Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez aqui gravando mais um estudo para o louvor da glória de Deus. Eu espero que todos estejam bem e que o Senhor Jesus seja sempre o alvo de cada um para o louvor da glória de Deus. E o estudo de hoje, como você já está vendo no título aí, é este: Jesus não voltará. Calma. Eu tenho no meu canal 2 sermões. Um, eu sei quando Jesus voltará, e o outro, Jesus não está voltando. Eu estou olhando para lá porque o Wagner está aqui comigo hoje. Dá uma paz pro Wagner. Paz, Senhor, povo, fala aí. Paz, Senhor. Esse é o Wagner que me ajudou na época da Covid. Estava eu e minha esposa aqui isolados. Eu até comentei num vídeo e nós estamos estudando a Bíblia, né? Nós estamos fazendo um estudo. Hoje foi desde as 5 horas, né? Desde as 5 até agora há pouco. Estudando, e eu vou gravar agora e está aqui comigo. E como estava dizendo, tem no meu canal 2 sermões, eu sei quando Jesus voltará, e Jesus não está voltando. E a exemplo desses dois, esse também, o título é chamativo, mas eu peço que você assista todo o sermão, todo o estudo, para entender o que nós vamos dizer. Jesus não voltará. Segundo a epístola do apóstolo Pedro, o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13, diz assim: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitos... Opa, estou em 1 Pedro. É 2 Pedro. Aí não vai dar certo. 2 Pedro. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e dos nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. É evidente, é claro que ele voltará. Observe comigo novamente o versículo 4. Alguns homens escarnecedores, por causa dos últimos dias, vão dizer: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não, mentira. Muita coisa aconteceu, houve dilúvio, houve uma centena de coisas, a entrada na Terra Prometida, depois a vinda gloriosa de Jesus Cristo, a sua primeira vinda, né? Que morreu na cruz e ressuscitou por pecadores, enfim. Então aqui já estão fazendo uma gafe, aqui, cometendo uma gafe. E perguntam: onde está a promessa da sua vinda? E no versículo 13 nós lemos: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. É evidente que ele voltará. Mas eu disse que o texto, ou melhor, o título é: Jesus não voltará. Então, presta bem atenção, muita calma nessa hora, né? Como falam os jovens, muita hora nessa calma. Jesus não voltará até que... Aí começa aqui a discorrer o nosso estudo. Jesus não voltará até que o último mártir seja morto. Aqueles que vão ser perseguidos, que estão sendo perseguidos,
que de alguma forma, em alguma medida, são perseguidos pelas forças ocultas, pelas forças das trevas, pelos inimigos da igreja, ou pelo inimigo da igreja e seus agentes, Satanás e seus agentes. Observe comigo Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 11. Apocalipse 6, versículo 9, na abertura do quinto selo. Aqui nós estamos nos 7 selos, e aqui é a abertura do quinto selo que diz: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Verso 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco. Estão descansando, estão repousando. Quem morre em Cristo, de fato, de verdade, está descansando, repousando. Não está dormindo. É uma linguagem para ficar mais fácil entender sobre a morte. Estão no Senhor descansando. Almas debaixo do altar, falando, comunicando com o Senhor. E a resposta foi essa: repouse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Porque, na verdade, não pense apenas só no final aqui. Desde que Cristo veio, a igreja vem sendo perseguida. E muitos passaram por grandes adversidades e tribulações, morreram por causa da perseguição. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno e que esse espírito do anticristo já está agindo neste mundo há muito tempo. Então, quando você fala de anticristo, vai pensar no anticristo escatológico, que é aquele que ainda vai se levantar. O anticristo como um sistema, tudo aquilo que é anti-Deus, anticristo, que se opõe. E também como esse espírito que age aí, doutrinando muitas pessoas, né, doutrina de demônios e assim por diante. Então, não voltará o Senhor? Não voltará enquanto não se complete o nome dos mártires, que vão estar ali também, conforme nós lemos nesse capítulo 6, do 9 a 11. Se você observar, olhe comigo Apocalipse 6, Apocalipse 11. Apocalipse 11, deixa eu ver se eu estou certo. Aqui está. E o versículo 7. Não vou ler todo para ganhar tempo, mas o capítulo 11 fala das duas testemunhas. No meu canal tem 3 sermões sobre as duas testemunhas. 3 estudos bem mais explicados sobre essa questão, mas eu vou ler só o versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Só para adiantar, as duas testemunhas é uma representação da igreja. Você vai observar nesses 3 sermões, se você quiser ir lá, vou explicar quem são essas duas testemunhas. As duas testemunhas é uma figura da igreja, que vai anunciar, que vai pregar, e que vai ser perseguida desde que Cristo veio, foi ascendido aos céus, até no final, e no final, por ocasião da grande tribulação, a perseguição será muito mais ferrenha. Observe Apocalipse 12, versículo 11. Só versículo 11, olha o que diz. Vou ler o 10 e o 11. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles, quem é a igreja? Os salvos, os santos. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Repito, não pense isso só para o final, no finalzinho do finalzinho, porque ali vai estar sendo muito mais intensificado. Mas pense nisso desde que Cristo veio, anunciou, morreu, ressuscitou, deu instruções, enviou o seu Espírito. Muitos morrem, mas não negam a Cristo. E muitos ainda, quando se levantar o anticristo escatológico, vão ser perseguidos terrivelmente, vai ser a ocasião da grande tribulação, de maneira que vão preferir morrer, irmão Wagner. O verdadeiro cristão, ele não vai negar Cristo, por causa que Cristo vai lhe dar condições. O que nós estudamos hoje. Nenhum vai se perder. Daqueles que o Pai deu para o Filho, ninguém vai se perder.
E Deus, o Senhor Jesus vai ressuscitar no último dia. E muitos, pelo poder do Senhor Deus, não por nossas forças, vão preferir morrer. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro, né? E pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Preferem morrer do que estar negando o Senhor Jesus. Vai somar aos números daqueles que estão nas almas debaixo do altar, dizendo: até quando, ó Senhor, não vinga o sangue, né? E espera um pouquinho. Precisa juntar o número dos conservos, dos seus irmãos ainda, que vão morrer à semelhança do que vocês morreram. Observe comigo Apocalipse 13, versículo 7. Aqui já fala da besta que recebe o poder do dragão. O dragão, a antiga serpente, Satanás, dá poderio para o anticristo. Aqui é o anticristo escatológico. No meu canal também tem estudo sobre o anticristo. Vai na playlist escatológicos. Eu falo sobre o anticristo protótipo, o anticristo escatológico. Tem uma série de estudos lá. Nem sei quantos são. Deve ser uns 3 ou 4. E no Apocalipse 13, observe o versículo 4 e depois o versículo 7. E adorarão o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E no versículo 7 diz: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Então, o anticristo, o falso profeta, as forças das trevas, os inimigos, os ímpios, o dragão com seus agentes vão perseguir. E aqui, falando bem do anticristo, vai morrer muito crente, como já tem morrido, e na ocasião que vai findando, que vai fechando o tempo da história desse tempo aqui, antes da segunda volta do Senhor, muitos vão morrer. E muitos crentes vão morrer nessa perseguição, que será a ocasião da grande tribulação, que eu vou falar daqui a pouquinho mais. Observe o versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Só para notar aqui, a igreja não vai ser arrebatada secretamente, meu irmão. A igreja vai estar aqui porque o anticristo vai perseguir a igreja. A grande tribulação é a perseguição de Satanás com seus agentes à igreja. Presta atenção. E o versículo 8 diz: e adoraram a todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem vai adorar a besta? Aqueles que não são salvos, não é a igreja. Mas a igreja vai estar aqui, vai morrer, mas não vai negar. Aí vem aquela fala: até quando, ó Senhor? Guarda, espera um pouquinho. Tem que completar o número dos conservos que vão morrer à semelhança de vocês. Até que isso aconteça, Cristo Jesus não voltará. Então, primeiro sinal, primeira coisa que eu quero falar: não voltará até que o último mártir seja morto. Aqueles por quem Cristo morreu e que por causa do sangue do Cordeiro e do testemunho que vão dar, que não vão negar a Cristo, preferem morrer do que negar ao Senhor, porque ele é a igreja habitada pelo Senhor Deus. Até que ocorra todos os sinais. Observe comigo no capítulo 24 de Mateus. Nós vamos ver ali alguns sinais. Então tem vários sinais, muitos deles já se completaram, já aconteceram, estão acontecendo, e outros ainda têm que acontecer para Cristo voltar. Jesus não voltará enquanto todos esses sinais ocorrerem. Ele bem disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tudo que o Senhor falou vai acontecer. Olha só o versículo 8 de Mateus 24. Mateus 24 é um dos textos que cita o sermão escatológico, a semelhança de Marcos 13 e de Lucas 21. Então, quando você olha para esses textos, você vê Jesus saindo do templo com seus discípulos, eles olham, veem a construção, que pedras, que edifício, aquela coisa toda. Aí o Senhor fala: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E mais à frente eles perguntam para o Senhor sobre essa situação. E chegaram seus discípulos, versículo 3, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Essas coisas que o templo será derrubado? Da sua vinda e do fim do mundo. Era uma tríplice pergunta. Aí ele começa a explicar: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque vai ter muito engano. Então um dos sinais está aí, engano. Eu vou listar alguns aqui. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Então tem um sinal aqui. Qual é o sinal? O sinal religioso. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Mas não sou eu não. Eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Então um dos sinais aqui é o engano religioso.
Você vê crescendo no meio do mundo inteiro um desfecho de religiões a cada dia, a cada minuto, a cada instante, uma religião surge. Alguém tem uma nova revelação, alguém viu um anjo, alguém recebeu um sonho ou alguma coisa, e seitas e heresias, inclusive no nosso meio cristão, pessoas com doutrinas erradas, com ensinamentos de demônios, porque nos últimos dias aconteceria isso. E outra coisa que ocorre também é que a pessoa, às vezes, ele quer continuar no seu pecado, ele pecou, ele é confrontado pelas Escrituras, mas para não se render e não se submeter a um arrependimento e uma disciplina, ele então muda a sua teologia, inventa um jeito de fazer uma teologia diferente. Começa a enganar muita gente. E tem muita gente seguindo esses homens. Tem muita gente seguindo, ensinando coisas que a Bíblia não diz. Nossa aula agora há pouco, meu Wagner e eu, nós falávamos que Deus tem compromisso com o que ele diz, com a sua palavra. Ele não tem compromisso com o que os homens dizem. Tem compromisso com a sua palavra. Ele vai cumprir a sua palavra. Então, sinal religioso. Muitos cristos vão surgir aí e vão enganar muitos. Tenha cautela. E vocês vão ouvir de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é menester que isso aconteça, ainda não é o fim. O que é isso? Sinal político. Sinal político. Guerras e rumores de guerra. Quantas guerras nós já vimos? Primeira, Segunda Guerra Mundial, guerra na Síria, guerra do Irã e Iraque, guerra do Kuwait, né? Guerra aqui no Brasil, guerra no Paraguai, guerra interna, e outros estão acontecendo nesse momento, e vão outros acontecer. Guerras e rumores. A Guerra Fria, que foi algo que assolou Rússia e Estados Unidos, aquele, né? Enfim. Então, sinal político. Vamos seguindo aqui. Porquanto se levar nação contra nação, e haverá, e reino contra reino, verso 7. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Fomes e pestes. Outro sinal social. Sinal social. Fomes e pestes. Sempre houve e está se intensificando. E nesse dia de hoje é dia 7 de abril, é isso, Wagner? É, né? 6 de abril hoje? Hoje é 6. 6 de abril, o que está acontecendo desde o final de 2019? Nós estamos em 2021. O Covid-19, ou seja, a pandemia, que no ano passado, aqui no Brasil, final de fevereiro e março, começou de uma forma terrível, e que você que já me conhece, já segue no canal, sabe que eu trabalho num hospital, sou técnico de enfermagem, e você que não conhece, chegou agora, fica sabendo, e temos visto ali o grande sofrimento de muitas famílias. Eu mesmo, há poucos dias, estava cometido da Covid, a minha esposa, a minha enteada e também o marido dela, e muitas pessoas estão partindo e vão partir, infelizmente, mas isso aqui faz parte do pacote. Pestes e fome. Fome vem matando mais do que qualquer pandemia e guerra há muitos anos. As nações gastam bilhões de dólares em construção de navios de guerra, de aviões de guerra, de material bélico, de todo tipo de situação, mas não mata a fome. Um voo de um caça, Wagner, outro dia eu vi, me fugiu agora a sigla, mas um voo de 1 hora de um caça, desses caça americanos, bem potente e tal, não sei quantos milhões de dólares, 1 hora de voo, para ele não atirar nenhum míssil, só para voar. Isso daria para matar a fome de muita gente. Todo esse dinheiro que é gasto com material nuclear para questão de bélica, mataria a fome do planeta. Mas o mundo jaz no maligno. Né? São sinal, é o quê? Um sinal social. Fomes e peste. Peste bubônica, AIDS, ebola e, é claro, agora nós estamos vendo hoje, com muito pesar, a Covid-19. Continuando aqui. Olhar, verso 7, né? Porquanto levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fomes e peste, até porque um dos resquícios da guerra também é fome, né? Porque quando vem guerra, tem fome, tem desemprego, tem doença, tem tudo isso, né? E em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. E então hão de entregar para seres atormentados e matar-vosão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros odiarão. E aqui continua, e surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é isso aqui? Apostasia. Falso profeta, enganadores, o amor esfria, a iniquidade aumenta. Qual é o outro sinal? Sinal da apostasia. Apostatar é deixar. O mundo inteiro está deixando cada vez mais de crer em Deus. As igrejas estão deixando de crer no Evangelho e pregar o Evangelho.
Isso chama-se apostasia, mas ainda não é aquela apostasia ainda que vai aumentando, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho. Versículo 14 diz, versículo 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Também tem um sermão no meu canal com esse título. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todos os agentes, e então virá o fim. Um outro sinal aqui é que o evangelho vai ser pregado. No meio de peste, no meio de guerra, de perseguição e de apostasia, vai ter sempre a igreja do Senhor Jesus, ainda que perseguida, ainda que escondida debaixo de viaduto, em cavernas, seja onde for, vai ser anunciado Cristo, o Salvador. Então, observe que nós temos aqui alguns sinais. Presta bem atenção. O sinal geofísico, né? Eu não falei? Eu falei, né? Terremotos, falei? Versículo 7. Por quanto levantar a nação? Sim. Peste, fome e terremotos também é um sinal geofísico de tsunami. Tivemos um na Indonésia, se não falo memória, terrível, no Japão, em alguns lugares. Terremotos, enchentes por todo lado, tudo faz parte desses sinais, mas ainda não é o fim. Presta bem atenção, o princípio das dores. Então, nós temos aqui uma sequência. Mas para eu continuar nessa sequência, eu quero falar sobre esse sinal terrível aqui da apostasia, e eu quero que você olhe para Mateus 24, versículo 9. Mateus 24, versículo 9. Presta bem atenção. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Esse ódio não é um ódio porque alguém é mais rico, mais bonito, mais feio, não. É um ódio por causa do nome, por causa de Cristo. O ódio das nações, da perseguição, essa apostasia é por causa do nome. Entre os que são ditos crentes e salvos, vão ter aqueles que vão entregar, vão denunciar, e vai ser uma perseguição muito grande contra o povo de Deus por conta da grande tribulação que vai se levantar. Então, Cristo não voltará antes que se cumpram esses sinais. Esses sinais se cumpriram? Sim. Está tendo guerra, rumor de guerra? Está tendo. Pestes, terremotos? Tem. Perseguição, enganadores, falsos profetas? Tem. Aos montes. Crentes que pregavam com fidelidade hoje estão pregando um outro evangelho, ensinando as pessoas de um outro Cristo e recebendo um outro Espírito que não do Senhor. E Paulo fala lá em Coríntios, em Gálatas, que ainda que um anjo do céu nos anuncie o outro evangelho, é anátema, não dê ouvido. Que seja os apóstolos ou um anjo vindo do céu. O que vale é as escrituras sagradas, o que Cristo nos deixou. Então, nós temos aqui sinais: político, geofísico, né, social e religioso. Agora, esse sinal da apostasia, ele vai aumentando cada vez mais. Observe comigo o que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 1 em diante diz assim: ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. A vinda de Jesus e a nossa reunião com Ele é num ato só. Não tem essa conversa de arrebatamento secreto, depois de 7 anos ele volta. Não tem. Mas aquela oração de Daniel, eu tenho no meu canal também um sermão, as 70 semanas de Daniel, e eu explico ali bem essa questão dos 7 anos. Tem um outro também sermão dizendo, serão 7 anos de grande tribulação? Está no meu canal também. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. É um ato só, Ele vem e nós subimos ao encontro dEle. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer por espírito, ou seja, uma pregação ou até numa suposta profecia, quer por palavra, alguma instrução, quer por epístola, como se fossem os apóstolos, Paulo, Pedro, Tiago, que tiveram enviado, como se o dia de Cristo estivesse perto, porque estava dizendo que já tinha chego, estava ali já. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha. Ponto, peraí. Já teve sinal social, Wagner? Fome, peste? Teve sinal geofísico, guerra, terremoto, tsunami, sim. Teve sinal político, né? Guerras, teve tudo isso. Agora Paulo está dizendo aqui, ó, Cristo não vai vir assim em qualquer momento, antes que cumpra-se. Primeiro, antes que venha a apostasia. Então esse aqui tem 2 sinais pelo menos para que se cumpra.
A apostasia. Apostatar é deixar a fé. A igreja do Cordeiro, lavada, salva, remida, comprada, que o Pai deu para o Filho, e o Filho diz que daqueles que o Pai lhe deu, ninguém ia se perder, e de fato não se perde. Essa é a igreja, mas tem uma outra igreja chamada Babilônia, a meretriz, que é a Babilônia é uma mistura de todo o sistema político, religioso e comercial e tal, mas a meretriz em si, também nesse pacote de engano, de mentira, é uma falsa igreja. A igreja do Cordeiro não é meretriz. A meretriz vai com qualquer um, quem paga mais. A igreja do Cordeiro só segue o Cordeiro. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço. E elas conhecem também a mim e conhecem a minha voz e ouvem a minha voz e me seguem. Agora, presta bem atenção. A apostasia vai acontecer em que muitos que se dizem cristãos vão seguir outro evangelho. O mundo inteiro vai cada vez mais se afastando daquilo que é o evangelho, daquilo que é de Deus, daquilo que é reto, daquilo que é certo. Eu tenho 50 anos, não sou nenhum menino, nem nenhum velho ainda. E eu lembro que as famílias eram mais coesas. Os pais tinham respeito dos filhos. Instrução do Senhor. Os homens tinham mais cuidado com seus trabalhos, com honestidade. Olha aí, o camarada é um político que ganha 30 mil reais por mês, que é um baita de um salário, e ainda consegue fazer trambique para roubar milhões. O camarada tem um posto de gasolina, não estou generalizando, é lógico, e ele ganha seu dinheiro ali, embora seja muito pouco por litro, mas são milhares de litros, que dá multiplicação, você vai ganhar o seu dinheiro, e ainda ele quer fazer o quê? Batizar água, colocar água para fazer mais dinheiro ainda. Já vai ganhar, mas quer ganhar mais. Enfim, a apostasia é um dos últimos sinais para a volta do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus não voltará até que tenha ocorrido a apostasia e, diz o texto, se manifestem o homem do pecado, o filho da perdição, que aqui é o anticristo escatológico. Então, dos sinais que nós estamos vendo aqui, nós estamos vendo que faltam 2 para se cumprir. Então não voltará o Senhor Jesus até que o último mártir seja morto, até que os sinais estejam, que ocorram. Observe comigo Mateus 24:15. Olha o que diz em Mateus, capítulo 24, versículo 15. Diz assim a palavra do Eterno. Mateus 24:15. Vou ler o 14 que diz aqui, finalzinho do texto que eu li, né? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, todas as gentes, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que há a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda, aqui, meu irmão, você tem que interpretar bem essa profecia aqui com o que a Bíblia nos diz, não com a mente humana, mas com a mente de Cristo. Essa mensagem, ele fala do momento sobre uma vingança, um tempo de vingança que aconteceu no ano 70 da nossa era, quando Tito Vespasiano, comandante dos exércitos de Roma, né, entra em Jerusalém. Jerusalém já houve uma rebelião ali e tal. Ele cercou Jerusalém por cerca de 2 anos, aí com tentativas, e por fim ele entra com tudo. O general Vespasiano envia seu filho, que depois também passou a ser imperador, entra e destrói Jerusalém e cumpre-se o que Cristo disse: não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Alguém a esmo lançou uma flecha e entrou pela janela do templo, que tinha muitas cortinas, muito material inflamável, e pegou fogo, e houve um incêndio e a destruição de Jerusalém, ou do templo. De maneira que depois os soldados iam lá por causa do fogo, derreteu, tinha muito ouro, né? Derreteu o ouro do templo e entrou pelas frestas das pedras. E eles começaram a derrubar as pedras com ferramenta de ferro, alguma coisa, e das frestas tirando o ouro. E não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Cumpriu essa palavra. Foi um tempo de vingança por causa da rejeição de Cristo. Só que ele aponta para algo mais para frente, porque observe comigo. O versículo, capítulo 24, olha bem o que diz aqui. No versículo de número... Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Versículo 21. Porque haverá então grande aflição, ou grande tribulação, como nunca houve desde o princípio até agora, nem tampouco há de haver. Presta bem atenção nisso. Por que está falando aqui de uma dupla aplicação? Uma para o ano 70 e uma mais à frente, que é a grande tribulação de fato.
porque ele disse que haverá uma grande tribulação como nunca houve. A destruição do templo de Jerusalém foi uma grande aflição para o povo. As pessoas ficaram lá dentro, aqueles que creram no Evangelho, que ouviram o Evangelho, fugiram, porque creram na palavra. Olha, sai de lá, eu não li todo o texto, né? Quem estiver no telhado, não desça para tirar alguma coisa. Quem estiver no terraço, não volte atrás buscar alguma coisa. Ai das grávidas, etc, etc. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Aí vem, porque haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo. Passou fome. Dizem os historiadores que mulher rica usou todos os seus recursos, não tinha o que fazer, não tinha comida, não entrava, estava cercada pelos exércitos de Roma, comeu seu próprio filho pequeno, cozinhou o filho e comeu a carne. Mas aqueles que ouviram a mensagem de Jesus, fugiram para o campo, fugiram, não voltaram a buscar nada porque creram na mensagem. Aqui é um pequeno, é um protótipo do que vai haver depois, onde ele fala, não houve e nem haverá uma tão grande tribulação. Ora, a Primeira Guerra Mundial foi pior do que isso aqui. A Segunda Guerra Mundial foi pior do que isso aqui. As bombas que caíram em Hiroshima e Nagasaki foi pior do que isso aqui. Outras e tantas outras aflições foi pior do que isso aqui. Mas então o que vai acontecer na grande tribulação será pior do que tudo isso daqui. Quando o anticristo escatológico se levantar, a apostasia já está a plenos vapores e vai piorar. Mais e mais as pessoas vão deixar de ouvir o Evangelho. Mais e mais pessoas vão deixar a doutrina sã e sadia. Muitas pessoas estão abrindo as portas para que entre uma heresia para um outro evangelho, porque dá lucro, dá rentabilidade. Olha, por exemplo, a teoria, não chamo nem de teologia, da prosperidade. O humanismo, o secularismo, essas ideias malignas que vêm entrando e as pessoas vão abarrotando, porque são agradáveis, massageiam o ego. O evangelho que diz que eu sou pecador, que eu preciso me arrepender, esse evangelho é o evangelho de Jesus Cristo, mas isso aí mexe com o ser humano. E ele quer receber coisas boas, quer ouvir coisas boas. Porém, o evangelho tem coisas boas. A palavra quer dizer boas novas. No entanto, o evangelho nos conforta, mas também nos confronta. E as pessoas não querem ser confrontadas. Mas como que eu vou educar meu filho que eu amo se não corrigi-lo? E assim faz o pai com o filho que ele ama, ele corrige. Então, dois sinais aqui. A apostasia e a manifestação do filho da perdição, que é o anticristo. Quando ele se levantar, e haverá uma grande perseguição, tamanha perseguição. Observe, Mateus 24, versículo 21, eu vou repetir, porque haverá então tão grande aflição como nunca houve. Agora vai comigo para Apocalipse 16, 18, nas taças da ira. Apocalipse 16, versículo 18. Somente o versículo 18 diz assim. Vou ler o 17, tá? E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está feito, está consumado. Verso 18 agora. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e houve um grande terremoto como nunca houve, desde que há homem sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. Então aqui você está conectado perfeitamente com o que vai acontecer com relação à segunda vinda de Cristo. Grande aflição, e quando Cristo vier, haverá um grande impacto no cosmos, no mundo, neste planeta, entre os homens, entre os seres humanos. Observe esses dois sinais que faltam. A apostasia e a manifestação do anticristo escatológico. Então preste atenção, não voltará ao Senhor Jesus enquanto o último mártir não esteja morto, perseguido e morto. Não voltará ao Senhor Jesus Cristo até que se cumpra todos esses sinais, dos quais eu citei que dois faltam. A apostasia, que já está a pleno fumões e que vai piorar, e a manifestação do filho da perdição, do anticristo. Anticristo escatológico. E o Senhor Jesus Cristo não voltará até que o último eleito seja salvo. Olha bem, Apocalipse 7, versículo 1. Vamos ver lá? Está acompanhando aí, Wagner? Dá para acompanhar? Apocalipse 7, versículo 1, também conhecido bastante dos selados, dos 144 mil, né? Diz assim,
E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Verso 2. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as aves, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos selados, e eram 144.000 selados, e todas as tribos dos filhos de Israel. E aqui a sequência eu não vou ler, no meu canal também tem. O texto, o título do sermão é Somente 144.000 serão salvos. Está no meu canal, depois você vai lá e na playlist escatológico e ouve e assiste. Então, enquanto o último selado não for, Cristo, o último eleito não for salvo, Cristo não voltará. Presta atenção, em Efésios 1, 4 e 5, que foi até o nosso tema da aula de hoje, né, Wagner? Efésios 1, 4 e 5, diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, que é em Cristo Jesus. Nos elegeu em Cristo e nos fez agradáveis a si no amado. Enquanto aqueles que Deus de antemão, antes da fundação do mundo, elegeu e predestinou, não for alcançado, Cristo não voltará. Cristo voltará depois que o último daqueles por quem ele morreu ouvir o evangelho, então ele vai voltar. Em Apocalipse 7, versículo 9, vamos lá para Apocalipse de novo, vamos correr na Bíblia aqui. Apocalipse 7, versículo 9, olha o que diz a palavra do Senhor. Apocalipse 7, 9, deixa eu ver se eu marquei errado. 7, 1, 7, 9, deixa eu ver. 9. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. E amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: esses que estão vestidos de veste branca, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Vieram da grande tribulação. Quer dizer que só são esses que estão na grande tribulação, Wagner? Não. A grande tribulação vai ser um momento que, no fim do fim, vai ser intensificada por causa da perseguição ferrenha contra a igreja. Perseguição do dragão e seus agentes. Mas a grande tribulação, existe uma tribulação para muitos que hoje estão sendo decapitados, queimados, que no passado nossos irmãos foram trucidados. E por isso eu fico às vezes pensando, meu Deus, o povo não quer a grande tribulação, e de fato é terrível. Mas olha só o que diz Mateus 24, vamos lá comigo. Vai ter, e aqui eles estão celebrando a salvação ao Cordeiro, que esses não vieram da grande tribulação. Ou seja, desde que Cristo veio, até mesmo antes, aqueles que creram nele, que creram no Cristo que viria, nós cremos no Cristo que veio. Mateus 24, olha o que diz. E o versículo agora é o 29. Vamos lá. E logo depois da aflição daqueles dias. Então,
Presta atenção, você e meu irmão em casa e você aqui, Wagner. Dois sinais faltam ainda: a apostasia e a manifestação do anticristo, o filho da perdição. Quando ele se manifestar, vai ocorrer então a grande tribulação. A grande tribulação não é a ira de Deus. A ira de Deus é derramada sobre o mundo ímpio. Satanás, seus agentes e o mundo ímpio. A grande tribulação é a perseguição do dragão com os seus agentes à igreja. Que vai perseguir, vai matar, como eu falei agora há pouco e li. Quando ocorrer a grande tribulação, como eu falei, vai ter muita gente que morreu, vai ser perseguido, vai morrer de fome, de espada e tal, e tal, e tal. E quando estiver ali no momento terrível, mais dramático que você possa imaginar, olha o que acontece. E logo depois, 24, 29, Mateus. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas, os poderes do céu, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Por que tribo da terra? Porque é o povo daqui do mundo, que não quer Cristo. Nós somos o povo de cima, nossa cidade está em cima. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. No final da grande tribulação, no momento terrível de perseguição, de grande pesar, o Senhor diz assim na sua palavra, que esses dias seriam abreviados. Pois se não fossem abreviados, os eleitos não suportariam tanta angústia. Não é que é abreviado, hoje parece que você começou o dia 5 da manhã, já é 5 da tarde. Não, não é isso. É porque tem muita atividade e você não tem a percepção do tempo que corre. Quando tem pouco serviço, a hora não passa. É modo de dizer, né? Quando você está com muita atividade, a hora voou. Mesma coisa, é que você está com muita atividade e não teve percepção do tempo. Mas aqui e ele, por causa dos eleitos que ele escolheu, se ele não escolher, se ele não abreviar o tempo, nem os eleitos iam aguentar isso. Presta bem atenção, versículo 25. Eis que vou-lo tenho predito. Marcos 13, 23 fala a mesma coisa. Eis que tudo vos tenho dito de antemão. O que vai acontecer está aqui. E ele vai voltar logo após a aflição daqueles dias. E quando ele voltar, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e as tribos se lamentarão. Nós acabamos de ler em Apocalipse 7, 9 em diante, que vão estar uma multidão de toda tribo, língua e nação, louvando e exaltando o Senhor pela salvação. E ele vai enxugar os olhos, toda lágrima, tal e tal e tal. Lemos agora, Apocalipse 7, 9 a seguir. Mas aqui diz que as tribos da terra vão se lamentar. Olha o contraste. Volte comigo para Apocalipse, capítulo 16. Olha comigo, Apocalipse 16. Olha só o contraste. Apocalipse 16. E o versículo... Deixa eu ver o que eu marquei aqui. Apocalipse 16. Diz assim: E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E continua dizendo aqui: e houve vozes, terremotos e trovões, etc. Está conectado com Mateus 24, versículo 21. E observe aqui, vou voltar um pouquinho aqui em Apocalipse 7. Olha só, Apocalipse 7, versículo 10. No louvor dos mártires, dos santos mártires, né? Está escrito assim. Vou ler o 7, 9. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as tribos, nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Olha o contraste. Apocalipse 6, 16. Exatamente como está lá em Mateus 24, que as nações vão se lamentar, aqui está escrito: e diziam aos montes, quando Cristo voltar, e rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado no trono e a ira do Cordeiro. Assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro.
porque vindo é o grande dia da sua ira, e quem o poderá subsistir? Uma multidão aqui alegre e feliz que está em Cristo, que a recebeu, que ouviu o Evangelho, que deu ouvido ao Evangelho, que foi salvo pela graça gloriosa do Senhor, e uma multidão que rejeitou o Evangelho. Então Cristo não voltará até que cumpra que há a apostasia, a rejeição está aí e está aumentando cada dia mais. Você prega hoje? Prega, as pessoas não ouviram mais. Estamos no fim da colheita, é o fim do fim. Uma colheita no início tem muito fruto, no finalzinho os frutos são raros. Agora observe, Atos 2, 47. Até que o último eleito seja salvo, Cristo não volta. Atos capítulo 2, versículo 7. 47, perdão. Atos 2, cadê Atos 2? 47. Como eu sempre falo, leia tudo depois, antes e depois do que eu estou falando, para você compreender melhor. Diz assim, 46, 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então Deus acrescenta à igreja aqueles que foram eleitos e predestinados desde antemão, os quais ele deu para Cristo, e aqueles que deu para Cristo, Cristo não lança fora, e vai ressuscitar no último dia. Então Deus acrescenta à igreja aqueles que hão de ser salvos. Ninguém vai se perder daqueles que Deus elegeu, pelos quais Cristo morreu. E Deus acrescenta, é Deus que faz isso. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha comigo, Atos 16, versículo 14, que fala de Lídia, né? Atos 16, versículo 14. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela em sua casa, nos rogou, dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. O Senhor abriu o coração dela. O Senhor acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. Enquanto o último eleito, o último salvo, o último por quem Cristo derramou seu sangue, ele não alcançar e não foi salvo pelo Evangelho, pela pregação, pela graça, Cristo não voltará. Olha comigo, Atos 13, 48. Atos 13, versículo 48. E os gentios ouviram, vou ler o 46, né? Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mister, que a vós, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Todos quantos estavam ordenados para a vida eterna creram no Evangelho. Enquanto aqueles por quem Cristo morreu, que estão ordenados para a vida eterna, aos quais Deus, o Senhor, vai abrir o coração, assim como fez com Lídia. Romanos 2,4 diz que Deus é aquele que tem a riqueza de dar o arrependimento para o pecador. Enquanto isso não acontecer, enquanto o último salvo, o último eleito não for alcançado, Cristo não voltará. Olha bem só, João, capítulo 6. Esse aqui é tremendo. Verso 37. João até o 40. 6, 37 a 40. 6, está aqui. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê no Filho tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Como que vai ver o Filho? João 3, verso 3 diz assim,
Quem não nascer de novo não pode ver o reino. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino. Então precisa nascer de novo, e o nascer de novo é pela regeneração através do Espírito Santo agindo. Então, aquele que o Pai deu para o Filho, ele vai trazer para o Filho. E o Filho não vai lançar fora, mas vai ressuscitar no último dia. Então, até o último eleito que ele morreu, derramou seu sangue, não estiver salvo, alcançado pela pregação do Evangelho salvo, ele não voltará. Ele morreu por muitos. Observe comigo. O que diz lá em Mateus, eu falei com você, não marquei aqui, mas eu falei contigo hoje na aula, Mateus 20, 20 e 28, olha o que diz. Mateus 20 e 28. Mateus 20, não, agora me perdi. Cadê? 20, cadê 28? Isso mesmo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. De muitos. Pois bem, então Cristo não voltará enquanto o último mártir seja morto, enquanto os sinais não se cumprirem todos eles, e faltam 2 pelo menos, que é a apostasia, que já está aí a larga escala, que vai aumentar, e a manifestação do anticristo, e corroborando com tudo isso, a grande tribulação, a perseguição ferrenha contra a igreja. E não voltará até que chegue o último dia, que é o dia da sua vinda. Né? O dia da vinda do Senhor Jesus Cristo é chamado de o grande dia, ou então do último dia. Também tem no meu canal um sermão com esse título, o último dia. E também tem um chamado o juízo final. Vai lá e assiste depois. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Está lá em Mateus. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Então, os mortos ressuscitarão. Vamos lá. Só para corroborar aqui. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4. Pode pegar do 13 em diante, mas eu vou ler só o 16 e o 17. Quando você for ler em casa, pega o 13 em diante. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então Cristo voltará no último dia, quando a última trombeta tocar, porque a trombeta soará. Então agora vamos para Coríntios 15, 51. 1 Coríntios 15, 51. 1 Coríntios 15, versículo 51, diz assim: eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso aqui vai acontecer no último dia. Cristo não voltará enquanto chegar o último dia. Quando chegar o último dia, pronto, acabou, ele vem. E quando ele vier, vai acontecer o quê? Trombeta de Deus, alarido, né? Voz de arcanjo. E os mortos em Cristo ressuscitarão em corpo de glória. E os que estão vivos em Cristo serão transformados em corpo de glória. E subiremos ao encontro do Senhor nas nuvens e voltaremos com ele para o juízo final. Tenta ficar 7 anos no céu, boda do Cordeiro, e aqui na terra, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande tribulação. Isso aí foi invenção há uns 200, nem 200 anos não tem isso ainda. Nem 200 anos não tem isso também. Então, nós vamos fechando aqui. Mateus 24, 29 e 30, eu falei que após a aflição daquele grande dia, aparecerá o sinal do Filho do Homem, numa nuvem com poder e grande glória, e os anjos vão separar, vão buscar ali os eleitos e tal, e as nações vão se lamentar. Isso no último dia. Quando chega o último dia, que nós não sabemos, só Deus sabe, da vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, nós começamos lendo lá em Pedro que a vinda do Senhor será como um ladrão de noite. Um ladrão para o mundo, para nós, a igreja, não. Tem 2 palavras para ladrão ali em grego que eu não marquei, na verdade nem era para falar, mas não ia citar agora, mas já que veio na minha mente.
Uma palavra é aquela do assaltante que assalta com uma mão armada. Tu vai com a mão armada, pega a sua carteira. E essa palavra aqui, ela lembra esqueci agora. Eu sei que dá origem a cleptomaníaco. Não tem a pessoa que é cleptomania? Tem dinheiro, tem riqueza às vezes, mas ela tem que catar, ela vai na sua casa, ela cata um vidro de perfume. Ela não precisa, mas ela é cleptomaníaca. A palavra é kleps, me fugiu agora. É essa que é usada para esse ladrão. A vinda do Senhor será como um ladrão. Repentino, surpresa, para o ímpio, para nós estamos aguardando. Não sabemos quando. Se o pai de família soubesse, ele ficaria vigiando, diz o texto. Mas nós estamos aguardando, nós aguardamos. Nós lemos lá em Pedro, 2 Pedro 3, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Quando ocorrer o último dia, ele virá no último dia. Quando findar, e está findando, mas haverá ainda a apostasia que será terrível, já está grande, mas vai ficar muito pior. O amor do mundo vai esfriar, a iniquidade aumentando, uns entregando outro, traindo-se, etc. Mas quando ocorrer a grande tribulação, ou a apostasia, que vai estar o desfecho da grande tribulação, por conta do levantar do anticristo, e nessa perseguição terrível contra a igreja, onde muitos vão morrer, mas não vão negar o nome de Cristo, a falsa igreja não, essa não vai... A falsa igreja, qualquer coisa nega, né? Porque aqui é promessa de riqueza, de sucesso, mas a igreja do Senhor não. Ela fica firme, porque está firmada em Cristo. Então presta bem atenção na sequência. Cristo vem, tem seu ministério, morre e ressuscita e é ascendido aos céus. Ele fala que esse período todo que vai acontecer é o princípio das dores. Com o princípio das dores, vai da primeira à segunda vinda, desde a ascensão até a segunda vinda de Cristo, nós temos ali os últimos dias, que Joel fala em Joel 2:28 e que Pedro fala em Atos 2, de 15 a 17. Isso que você viu derramar sobre vocês, falando do derramar do Espírito, é o que está escrito no profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu Espírito. São os últimos dias. É o que Paulo escreve a Timóteo dizendo: nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Nos últimos dias, homens amantes de si mesmos vão amontoar mestres segundo as suas vontades, dando ouvido, com comichão no ouvido, para ouvir heresias e mentiras mesmo. Tipo, me engano que eu gosto, porque eu não quero o evangelho. Então, nos últimos dias, então, princípio das dores, junto, últimos dias, a apostasia, o levantar do anticristo, grande tribulação, a vida do Senhor no último dia. No último dia são ressuscitados todos. Daniel 12, versos 1 e 2. Daniel 12, 1 e 2. 1 Tessalonicenses 4, 16, que eu citei aqui. João 5, 28 e 29. Todos esses textos, onde Cristo voltará no último dia. Antes do último dia, ele não volta. Agora tem um detalhe, Wagner. Quem pode dizer que não é o seu último dia aqui na Terra, né? Quem pode dizer que não é o meu último dia aqui na Terra? Tem o último dia, que é o dia do juízo final. Atos 17, 31. Tem um dia marcado para isto. E você que ainda não está em Cristo Jesus? E você ainda que não creu no Evangelho, não creu na obra de Cristo, não confessou Jesus como o Salvador da sua alma, não se arrependeu dos seus pecados, quem te garante que você chega até o final dessa noite? Ou amanhecer o dia de amanhã? Mas ainda que isso aconteça, quando Cristo vier, e se você não estiver nele, será terrível e tenebroso. Haverá lamento das nações, enquanto a igreja está louvando e adorando ao Cordeiro que deu a vida por pecadores. Essas pessoas vão estar lamentando e blasfemando e mordendo a língua de dor, mas não vão se arrepender. Conforme fala lá em Apocalipse 16, verso 9, 11 e 21, se não me falha a memória. E o juízo final, ele será assim, só para corroborar aqui, ó, se você pegar o sexto selo, Apocalipse 6:12, a sétima trombeta, Apocalipse 11:15, e a sétima taça, Apocalipse 16, 17, 18, está tudo conectado com o último dia, em que Cristo disse assim, ó, no último dia eu vou ressuscitar os mortos. Tem várias citações do último dia. E no último dia tem um evento que está em Apocalipse 20, versículo 11 a 15, que é muito conhecido e muito desprezado. O pior é isto, é conhecido, mas é desprezado, e diz assim:
E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, grandes, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, no último dia, que Cristo voltar, ele não volta antes do último dia. Mas do último dia não passa, porque é o último dia. Os 7 selos, a história da igreja, do mundo, do planeta, da humanidade, do universo, do cosmos nas mãos do Cordeiro. Os sete trombetas são anúncios, são avisos de uma ocasião de grande pesar, de grande cobrança, de ira, de vingança. E o homem rejeita. Então é derramada as 7 taças da ira, que não é uma depois da outra, elas estão juntas, conectadas, que vem ao longo dos anos, mas no final do tempo vai ser de uma forma intensificada, onde vai haver a grande tribulação, uma perseguição muito grande para a igreja, onde homens, crianças, mulheres serão perseguidos, morrerão de fome, a espada, etc., mas que não vão negar a Cristo, mas que as suas almas, desde já, em Cristo estão descansando. E aqueles que negam o Evangelho, que recusam o Evangelho, naquele grande dia, no último dia, Cristo voltará. E quando ele voltar, ele vai ter 2 coisas ali: alegria e gozo para os salvos e terror e pavor para os ímpios. Ele voltará tomando vingança daqueles que não conhecem a Deus, que não obedecem a Deus, não conhecem o Evangelho. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 7, 8, 9 a seguir. O mesmo Jesus virá como labareda de fogo, tomando vingança. E agora, para nós encerrarmos, vamos ler Evangelho de João, capítulo 3. E aqui eu vou encerrar. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27. Até o versículo 36. João 3. Eu vou ler o 26, né? Para dar mais contexto. E foram ter com João, aqui João Batista, e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Presta atenção. Ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Ora, não parece contraditório? Ninguém aceita. Agora fala que aceitou, como é que é isso? É porque Deus age. Aqui tem uma prova que o homem ímpio está como lá em Romanos 3, não quer a Deus, rejeita a Deus, não há um justo que quer, ninguém que busca a Deus. Não veio do cima, veio do alto, e ninguém aceita o seu testemunho. E aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou, que é o Senhor Jesus, fala as palavras de Deus, pois não lhe dá o Espírito por medida, mas pleno. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Verso 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Jesus não voltará enquanto não cumprir todos os sinais. Faltam pelo menos 2. A apostasia e a manifestação do anticristo com a grande tribulação naquele pacote todo ali. Como está a sua vida com o Senhor Jesus? Como está a sua vida diante dele?
Você leva a sua vida aí como alguém que não se preocupa, toca o barco aí, vamos ver o que acontece? Ou você crê no Evangelho? Crê que Jesus morreu por você pecador e que por mais dificuldade, adversidade, porque o Evangelho não é para ficar rico, não, irmãos. As pessoas estão pregando um outro Evangelho, dizendo que você tem que estar em Cristo e de um dia para a noite, como num passo de mágica, você deixa de ter problemas, adversidade. Não, isso não é Evangelho. O Evangelho é perseguição, o Evangelho é tomar cruz, o Evangelho é negar a si mesmo, o Evangelho é guardar, que Pedro disse, nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Jesus não voltará enquanto se cumpram esses sinais. Os sinais cada vez mais mostram que a vinda do Senhor está próxima. Não voltará enquanto se cumpra, mas ele voltará um dia determinado. E ai daquele que não estiver em Cristo, guardado em Cristo. Repito o que eu sempre estou falando. A ira de Deus cai em duas ocasiões. A ira de Deus vai cair nos ímpios, lá no inferno, no lago que arde com fogo e enxofre eternamente. A ira de Deus cai sobre Cristo, na cruz do Calvário. Se eu estou em Cristo, a ira que ia cair sobre mim, caiu sobre ele. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas se eu rejeito a Cristo, como eu li agora aqui, João 3,36, aquele que se mantém rebelde ao Filho, está debaixo da ira de Deus. Cristo voltará. Então logo cumpra esses sinais. Isso está muito perto de acontecer. Que você se arrependa dos seus pecados. Creia de todo o coração em Jesus Cristo, na obra que ele fez na cruz do Calvário, e confesse-o como Senhor da sua vida. E assim, eternamente, desfrute dessa grande salvação para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde em Cristo Jesus. Wagner, dá uma paz para o povo aí. Paz, povo de Deus. Fala aí. Paz, povo de Deus. Deus abençoe. Amém. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde.